Olá, eu sou Ana Ruth Starepravo, autora do material de matemática do programa Educa Juntos, e nesse vídeo aqui eu quero te apresentar o jogo Faça o Maior Número, que é o elemento disparador de uma das sequências didáticas que compõe o volume 4 dos cadernos de atividade, tanto na versão professor quanto estudante. De acordo com as autoras Délia Lerner e Patrícia Sadowski, para compreender o nosso sistema de numeração, é necessário que as crianças usem a numeração escrita em situações significativas para elas. E o jogo Faça o Maior Número é uma situação muito significativa para produzir e interpretar números, e também para ordená-los, porque as crianças recebem, cada uma, 2 fichas contendo algarismos do 0 ao 9. Cada criança vai usar as suas fichas e vai tentar fazer o maior número possível. Então, aquele que fizer o maior ganha 10 pontos, o que fizer o segundo maior vai ganhar 5 pontos, e o que tiver o menor número fica com apenas 2 pontos, quando estão jogando 3 crianças. Esse jogo também é proposto numa versão em que são usadas 3 fichas e, portanto, nesse caso, as crianças produzirão números de 3 algarismos. Então, você pode jogar a primeira versão e depois a segunda, ou já, dependendo aí do domínio, né, do campo numérico, que os seus estudantes já dominam, então já começar pela segunda versão do jogo. Uma sugestão que nós apresentamos aqui é que as crianças, né, estiverem com dificuldade de produzir esses números, de compará-los, então de usar apoios, como por exemplo o quadro dos números, né, no qual a criança identificaria as diferentes possibilidades de formação de números com as fichas que ela possui, para então decidir qual é o melhor, e também para poder comparar os números dos 2 ou dos 3 jogadores, e então determinar a pontuação que cada um vai receber. E também a reta numérica. Na reta numérica, a criança não enxerga todos os números que compõem um intervalo entre números compostos por dezenas exatas. Então, aqui é interessante que ela troque o quadro dos números pela reta numérica, porque dessa forma ela precisará pensar mais quais são esses números, quais essas possibilidades, sem visualizá-los, né? Então, é uma forma de fazer com que a criança tenha aqui mais autonomia, dependa menos do apoio visual desses números. Durante esse jogo, gente, as crianças vão poder conversar, vão poder discutir e refletir sobre questões que elas estão aprendendo, que vão apontar, por exemplo, para como comparar números, né? Então, a gente vai poder discutir com as crianças como é que vocês estão pensando para determinar qual é o maior número que vocês podem fazer, como que vocês conseguem determinar qual foi o jogador que ficou com 10 pontos, com 5 pontos. Então, nessa fala, nessas conversas, as crianças vão explicando esses procedimentos que elas usam e, portanto, se tornando mais conscientes a respeito deles. Então, são questões justamente relacionadas a isso, como determinar qual o maior número quando ambos têm a mesma quantidade de algarismos, porque nesse jogo, todos os números formados são compostos pela mesma quantidade, ou 2 algarismos, ou 3 algarismos, mas elas não terão essa possibilidade de dizer, é maior aquele que tem mais algarismos. Então, qual a importância da posição que os algarismos ocupam em um número? Também como localizar números que fazem parte de um intervalo numérico na reta, mas que não foram registrados ali, como eu já falei anteriormente. E como também calcular a diferença entre 2 números, porque essa é uma questão que vai ser apresentada nos problemas propostos no caderno de atividades do estudante. Então, no caderno do estudante serão apresentados problemas que farão as crianças pensarem sobre situações que elas podem ter vivenciado durante o jogo, mas agora ela vai poder fazer isso de uma forma mais reflexiva, porque não está no momento do jogo em que o outro está esperando a jogada, em que elas querem logo passar para a próxima rodada, então ela terá um momento mais propício para a reflexão. No jogo ela está num momento mais de ação mesmo, de busca de atingir o objetivo, de formar o maior número, de ganhar a maior pontuação. Então, aqui, por exemplo, a gente apresenta uma situação de jogo no qual ela vai analisar as cartas de cada jogador, pensando sobre quem tem mais chances de vencer. Necessariamente não vai vencer quem tem as melhores fichas, mas a chance de vencer será maior, desde que esse jogador use da melhor forma as suas fichas. Um outro tipo de problema proposto, em que se apresenta
por meio do texto, as fichas de um dos jogadores, que é o Manuel, né? Se informa que ele tem as fichas 5 e 6 e que ele ganhou 10 pontos. Aí se apresenta as fichas do outro jogador, que é o Lucas, né, mostrando que ele tem 2 fichas com o algarismo 5. A Sofia, são apresentadas as fichas dela, mas uma das fichas tem o seu número oculto, e aí, com base na pontuação feita por cada jogador, então se pergunta sobre o número formado tanto pelo Manuel, quanto qual é o valor da ficha da Sofia, cujo número está oculto. Então, são problemas que fazem as crianças pensarem, coordenarem essas informações a respeito de pontuação que cada jogador recebe e dessas possibilidades de formar os números. Há também atividades aqui, problemas que propõem uma análise da diferença no valor dos números formados, né, pelos diferentes jogadores. Então, aqui, por exemplo, na terceira rodada, a Sofia fez um número menor do que esse formado por Lucas. Então, mostra que o Lucas formou 74. E aí, sabendo que a diferença entre os números formados por essas crianças é 12, então descubra qual o valor do número formado por Sofia. E depois se informa que o número formado por Lucas, citado então na atividade anterior, é 21 a menos do que o número formado por Manuel. Então, qual seria o número do Manuel? E agora também apresenta já os números formados por essas crianças e pergunta-se se elas poderiam ter obtido uma pontuação diferente, né? Então, se elas poderiam ter usado as fichas de uma forma diferente, obter um número melhor, e se nesse caso, obtendo-se um número melhor, também teria mudado a pontuação, porque às vezes ela pode até fazer um maior número e mesmo assim esse número não ser maior do que do outro jogador. Então, são questões complexas que envolvem pensar em várias questões ao mesmo tempo. Aqui também a gente propõe um problema no qual a criança deve localizar na reta numérica os números formados pelas crianças, tanto os números que elas formaram, quanto aí o que ela já levantou na questão anterior, que seriam os melhores números que cada criança poderia formar. E aí ela tem condição também de comparar porque esse número então seria melhor, e isso fica muito visual na reta numérica. E por último, um desafio, que é um desafio de lógica, onde se apresentam algumas informações e as crianças precisam inferir, com base nas informações que foram apresentadas, então a qual criança pertence cada conjunto de fichas. Se diz primeiro que todos fizeram o maior número possível com as fichas que tinham. Então já se sabe que nenhuma criança usou de forma inadequada as suas fichas, né? Também que Maia não venceu a rodada, que a diferença entre os números formados por Pietro e por Beatriz é de 79, então aí a gente já tem o nome de todas as crianças, né, e algumas informações a respeito dos números formados por essas crianças, e por último que Maia fez mais pontos que Pietro. Então, uma atividade no qual as crianças leem uma informação, anotam o que elas podem descobrir, leem a próxima, observam se pode ser descoberto alguma coisa, passa para a próxima. Então, é uma atividade que as crianças podem realizar em duplas, né, e que propõe bastante essa questão da interpretação e de se pensar sobre o que é possível descobrir a partir de cada uma dessas informações. E como as demais sequências, nós encerramos aqui com as referências, que são sugestões também de textos, de livros, a partir dos quais você pode aprofundar as questões levantadas aqui, pode também ter ideias para outros tipos de propostas que visam trabalhar aí com a questão da posicionalidade, do sistema de numeração. Então é isso, gente. Um abraço por enquanto e eu espero revê-lo e revê-la em breve aí no próximo vídeo.